Olá, turma do terceiro ano. Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é poema. Hoje nós vamos trabalhar gênero textual, poema. Vamos lá. Antes da gente começar o nosso assunto de hoje, nós vamos fazer a correção do desafio da aula anterior. Você lembra qual foi o desafio da aula anterior? Então, na aula anterior, eu deixei para vocês um trechinho do poema de Cecília Meirelles, para que vocês identificassem e classificassem as palavras em monossílabos tônicos. Quais as palavras, do poema são monossílabos tônicos? Nós aprendemos sobre as sílabas tônicas, que é aquela sílaba mais forte das palavras. Aprendemos que elas são classificadas em monossílaba, dissílaba e trissílaba e polissílaba, né? E quanto à tonicidade, a sílaba mais forte, oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? E as sílabas que só tem uma sílaba e são acentuadas, elas são chamadas de monossílabo tônico. É o que eu pedi para que vocês verificassem no poema de Cecília Meirelles, esse trechinho aí, ou isto ou aquilo. Então a gente tem o poema, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Cecília Meirelles. Então, esse é um poema. E nesse poema, vocês vão agora classificar. Vocês classificaram direitinho quais são as sílabas tônicas das palavras? Quais são as sílabas que são monossílabos tônicos? Vamos lá. Ó, eu tenho aqui não é um monossílabo tônico, porque ele só tem uma sílaba e está acentuado, tá certo? Eu tenho a palavra não novamente, tá repetida. Ah, professora, mas a palavra sol, ela não é um monossílabo tônico também? Ela não só tem uma sílaba? Não, ela não está acentuada. Então, ela é um átomo, ela não é um tônico, tá certo? Tônico é quando ela está acentuada. Então, eu tenho aqui, ó, na segunda estrofe, põe, tenho põe duas vezes, tenho mais a palavra não, tenho chão, ali na terceira estrofe, e tenho também é um monossílabo tônico, tá certo? Ele está acentuado. Não novamente. E essas são as palavras que vocês deveriam identificar como monossílabo tônicos, ok? Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje, que é poema, gênero textual poema. O que é um poema? Vocês sabem o que é um poema? O que será um poema? Será que é um texto corrido? Será que é uma história parecida com a história em quadrinhos? Não, né? A gente já estudou história em quadrinhos. Acho que não tem nada a ver com a história em quadrinhos. Tem rimas. Será que um poema tem rimas? Será? A gente vai ver, né? Se tem rimas. Será que ele tem autor ou autores? Será que ele é de domínio público, não tem autor nenhum? As pessoas que criam? Como é que é feito um poema? Não é? Qual a sua estrutura e suas características textuais? Como é que é o formato de um poema? Quando é que eu sei que um texto é um poema? Quando é que eu sei que um texto é um poema e não um anúncio? Quando é que eu sei que um texto é um poema e não um conto? Quando é que eu sei que um texto é um poema e não é uma carta? Não é um bilhete, não é um convite de aniversário? Então, os gêneros textuais, cada um tem uma estrutura. Cada um tem uma característica. Então, a gente vai conhecer um pouquinho das características do gênero textual poema. Vamos ler um poema para a gente descobrir tudo isso? Vamos lá. Ó, preste atenção agora nesse poema que eu trouxe para vocês. Esse poema chama-se Paraíso. Então, eu vou ler para vocês esse poema
E vocês vão ficar acompanhando. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para a criança brincar. Se essa mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que eles seriam um paraíso de bichos, plantas e crianças. Este é um poema de José Paulo Paes. Nesse poema, ele traz aí uma reflexão, né? Ele traz aí como é que ele gostaria, né, que o mundo fosse, né? Ele fala da poluição, ele expressa aí o sentimento dele e está fazendo também um apelo, né, para que as pessoas não maltratem, cuide e preserve do meio ambiente. Então, este é um poema. Agora a gente vai conhecer um pouquinho as características do poema. Olha só. Poema é um texto escrito em versos, que foi o que eu li para vocês. Mas o que é versos? O que são os versos? Os versos é cada uma das linhas do poema, que pode ou não apresentar rima. Um conjunto de verso forma uma estrofe. A gente vai ver direitinho isso no próximo slide. Qual é a finalidade do poema? Então, o poema tem uma finalidade. Neste caso aqui, a finalidade desse poema que eu li para vocês é de incentivar as pessoas a proteger o meio ambiente, é de chamar a atenção às pessoas, de sensibilizar as pessoas para que elas cuidem do meio ambiente. Então, expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Então, os poemas servem para expressar o sentimento de alguém, uma emoção, ou até mesmo o seu pensamento, o que você está pensando. Emocionar, sensibilizar o leitor, manifestar a arte e a beleza. Então, essa é a finalidade de um poema. E onde a gente pode encontrar os poemas? Nós podemos encontrar os poemas em forma escrita, em vídeo, áudio e outras linguagens. Agora a gente vai conhecer o que é versos e o que é estrofes, que eu falei lá no outro slide. Então, ó, no poema Paraíso, observa bem direitinho aí na tela. Ó. Vou mostrar a vocês agora o que é o verso. Ó. Se esta rua fosse minha, estão vendo aí de amarelinho? Vou tirar para vocês verem novamente. Se esta rua fosse minha, é um verso. Eu mandava ladrilhar, outro verso. Não para automóvel matar gente, mas para a criança brincar. Pronto. Aí eu tenho 4 versos. Esses 4 versos formam uma estrofe. Então aqui, ó, eu tenho uma estrofe. Então, cada linha que forma uma estrofe é chamada de verso. Então, neste poema, eu tenho uma estrofe, 2 estrofes, que também tem 4 versos, 3 estrofes e mais 4 estrofes. Então, nesse verso, eu tenho 4 estrofes. Eu também tenho aí nesse verso, eu também tenho aqui, ó, deixa eu voltar. Pronto. Agora eu tenho o título para mostrar para vocês. Olha só. O título tá ali em cima. Deixa eu voltar aqui. Vamos primeiro, a gente vai ver a questão das rimas, tá? As rimas. Eu disse para vocês que os poemas, eles podem apresentar rimas ou não. Nesse verso a gente tem rima. Então eu tenho aqui ladrilhar, ó, que vai rimar com brincar, tá? Na segunda estrofe eu tenho mais uma rima, derrubar, que vai rimar com morar. Eu tenho na terceira estrofe poluir, que vai rimar com aqui. Ai, professora, e poluir rima com aqui? Sim, mas professora, poluir termina com a letra R, vai rimar com aqui? Sim, porque é o som. É o som, a rima é o som, tá certo? Então, poluir aqui.
aqui os sons são iguais, os sons são bem parecidos, bem semelhantes, tá certo? E na última estrofe eu tenho mudanças que rima com crianças, certo? Agora sim, eu tenho ali o título do nosso poema e lá embaixo eu tenho o nome do autor. Então, estas são as principais características do poema, tá certo? O poema tem rimas, alguns apresentam rimas, outros não. Mas ele tem estrofe, tem versos. Então, não esquece que cada linhazinha do poema, quando você lê, é chamado de verso. E que o conjunto de versos forma uma estrofe. Não esquece. Sobre o som das palavras. Quando o poeta, ele escreve ou canta, ele não pensa só no sentido das palavras, mas também na sua sonoridade. Às vezes ele recorre à rima, como nesses versos de Tatiana Bellic. Olha só nesse poema, nesse verso que a gente tem. Na rua andava à toa uma enorme jacaroa. Ele criou uma nova palavra para rimar com toa. Aquela tal fugiu do Pantanal. Então ele pode usar a rima, tá certo? Para dar sonoridade ao poema. Alguns podem também utilizar de repetição de uma consoante. Olha só nesse verso. Nunca se cala o calado, e sempre o calado fala. Calado que não cala, nunca se cala o calado. Observa que nessa rima aí, nesses versos, está enfatizado a letra C, tá certo? Igual aquela do doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Então, é bem parecido isso aqui. Então, nesse verso aqui está enfatizado uma consoante. Alguns poetas também, eles, para produzirem essa sonoridade no poema, eles enfatizam também uma vogal. Então, ó, no outro poema, no outro verso, a gente viu uma consoante, que foi a consoante C. Já neste aqui, a gente tem uma vogal, a vogal A. A vaca amarela, aquela. Pulou a cancela e a janela. Olha só como rima. Traz uma sonoridade, tá certo? Eles rimam. Então, alguns poetas, eles utilizam a rima. Outros poetas utilizam uma consoante para enfatizar essa sonoridade. E outros utilizam uma vogal. Ok? Revisando, vamos fazer uma revisão do que a gente aprendeu, do que a gente viu sobre o que é o poema. Então, ó, aprendemos que os poemas são escritos em versos. Cada linha do poema é um verso. Aprendemos também que um conjunto de versos forma uma estrofe. Sempre tem um espaço entre uma estrofe e outra, tá certo? Formando as estrofes. Que os poemas, eles podem ou não apresentar rimas. Então, o poema pode trazer rima ou não. Se vocês pesquisarem aquele poema que eu trouxe lá no início da atividade da aula passada, ele não tem rimas, tá certo? Vocês pesquisem aí o poema ou isso ou aquilo de Cecília Meirelles, que vocês vão verificar que eles não têm a rima igual esse poema Paraíso. Os poemas têm como finalidade expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. E também aprendemos que os poemas podem emocionar, sensibilizar o leitor e manifestar a arte. Corrigindo, os poemas têm como finalidade expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Emocionar, sensibilizar o leitor e manifestar a arte e a beleza. Certo? Então, a gente viu assim, rapidinho, né, algumas características do gênero poema. E aí eu vou deixar para vocês um desafio. O desafio Paraíso, do poema Paraíso para vocês. O que é que vocês vão fazer? De acordo com o autor do poema, quais são os 3 problemas que ele não deixaria acontecer mais? Neste poema ficou enfatizado que tem 3 problemas que o autor
fala nesse poema, no primeiro, segundo e terceiro, basicamente. Tem 3 problemas, 3. Então, vocês vão ler direitinho e ver quais são os 3 problemas que o autor, de acordo com ele, não deixaria que acontecesse mais no mundo. Ok? E por hoje é só. Obrigada a todos e até a próxima aula.